Em nosso estudo de hoje, a lição número 1 do livro Bênção de Paz, A Caminho do Alto. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Palavra de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade, no entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando em tesourar-lhe os valores imperecíveis. Não possuímos a inexpugnibilidade moral, todavia já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos ainda com o total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado, entretanto, pelo esforço na disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhe a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios. Dos servidores do Senhor, sei que eu sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus sou o que sou. Em primeiro lugar, é sempre digno de nota a gente fazer uma observação sobre a maneira como o Emmanuel trabalha as ideias e ele conquista a gente também com isso. Uma vez eu ouvi de um psicólogo que normalmente quando o orador está falando, ele está falando muito das dores dele, né? Que aquilo que for uma conquista para ele, normalmente por ser conquista, o homem ele tem essa coisa, né? Gente é tão louca e, no entanto, tem sempre razão. Quando consegue um dedo, já não serve mais, quer a mão. A gente está sempre olhando à frente. Então, aquilo que é conquista, aquilo a gente acaba deixando um pouco de lado. E a gente está buscando agora novas conquistas. Então, normalmente, eu ou qualquer orador, quando estiver falando, fazendo palestra, a gente está falando daquilo que é a maior dificuldade nossa, né? Essa que é a ideia. O Emmanuel, ele começa texto, o livro Bênção de Paz, né? Ele começa a caminho do alto e pegando um texto que o Paulo apóstolo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos. E ele vem aqui usar na primeira pessoa mais uma vez, tá? Ele usa sempre a primeira pessoa do plural, ele fala de nós aqui na Terra, todos nós da mesma maneira. E ele fala assim, ó, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Mas se a gente pudesse olhar desse dentro de uma estrada, né, do ponto de largada até o ponto de chegada, nós já deixamos o ponto de largada lá para trás. Já passamos, sem dúvida, os primeiros degraus, os primeiros passos dessa grande jornada, que é o homem, né, o espírito chegar à perfeição. Nós já passamos por esses passos. E ele vem chamar a atenção aqui para a gente, cada um de nós aqui fazer uma meditação mesmo profunda, de como é que estamos aí nesses degraus, nesses passos que a gente está seguindo, como é que está cada passo. Ele pegou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos. Então ele fala assim, não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que a gente já conseguiu e ver até que ponto a gente conseguiu e aperfeiçoar isso cada vez mais. Então ele começa falando, nós não temos santidade aqui na Terra, né? Uma vez eu sempre gosto de falar isso, que foi muito engraçado isso, né? A gente está assistindo uma palestra com uma querida palestrante,
que ela, no meio da palestra, ela falou assim, bota a mão todo mundo nas costas. Quando a gente botou a mão nas costas, vocês estão vendo aí asa nascendo? Ninguém aqui na Terra é anjo ainda, nós não temos santidade ainda. Não é? Mas já estamos entrando aqui na escola do bem e aprendendo a evitar daqui e dali as arremetidas do mal. Então, nós não estamos totalmente mergulhados no mal, não. Isso é um incentivo grande para a gente. Depois ele fala para a gente não tem a sabedoria completa, mas a gente já sabe a importância do estudo. E o estudo ele tem que ser realmente é diário, como diz lá o Espírito de Verdade para a gente, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Depois ele fala assim, aquela inexpugnabilidade moral, né? Aquela moral completa, a gente não tem ainda, tudo bem, né? Mas a gente já está sabendo orar e já está começando a organizar a própria resistência contra o assédio das tentações. Isso a gente está conseguindo. E tem dias que isso fica bem claro, né? E eu agradeço muito até o estudo do Emmanuel, né? Por conta de algumas coisas muito desagradáveis que aconteceram ontem e hoje eu acordei leve, através do recurso da oração, principalmente como exemplo. Aí depois ele fala assim, ainda não temos totalmente esse desprendimento de nós mesmos com relação ao perdão incondicional, né? Tudo bem, mas já estamos aprendendo a abandonar essa concha do egoísmo, né? E a gente vai vendo que cada um de nós aqui, será que a gente, por exemplo, será que eu sei da importância da sabedoria e estou menosprezando o estudo? Será que eu estou usando o recurso da oração realmente como uma terapia e como uma maneira de eu estar em sintonia com os espíritos amigos? Né? Será que até que ponto eu estou usando essas ferramentas que o Emmanuel está mostrando aqui para a gente? Estou me matriculando na escola do bem para evitar o mal. E agora ele fala aqui, né, do perdão, ele fala o perdão, mas eu estou abandonando as conchas do egoísmo e exercitando coisas pequenas ainda, procurando entender ainda o próximo. A gente sabe que aqui na Terra a gente ainda tem também esse instinto de conservação muito aflorado na gente, então qualquer ameaça que tem, em primeiro lugar a gente vem se defender e algumas pessoas ainda tem dentro dela isso, né, que a defesa acaba sendo um ataque também, mas com o tempo a gente está aprendendo a perdoar, e depois ele fala, e até o sentimento também, a gente não atingiu o sentimento imaculado, mas nós estamos fazendo um esforço na disciplina para buscar as fontes corretas. Como é que está o nosso sentimento? A gente está fazendo isso, né? E por fim ele fala assim, né? Não tem mostrando de leve o heroísmo da fé absoluta. Tudo bem, mas pelo menos a gente já está assim, buscando agradecer a paz que a gente tem alguns dias, evocando proteção, enfim. Aliás, essa questão até mesmo da fé absoluta, é até assim constrangedor admitir isso, mas luz demais, ela cega a gente, né? Então eu fico às vezes me questionando, falei, poxa, por que eu não consigo ficar o dia inteiro trazendo esses conceitos para mim? Parece que esses conceitos, né, esses minutinhos que a gente para gravar esse vídeo, para fazer essa leitura, eles são muito importantes, como se fossem alimentos mesmo para o restante do dia, mas é lógico que absolutamente durante o dia a gente desce de novo aquela vibração da nossa vida normal, vulgar, e acaba não fazendo da nossa vida o tempo todo um culto às coisas espirituais, às coisas elevadas. Claramente mostrando para a gente que a questão ainda de disciplina, de educação, de sentimento, que a gente precisa o tempo todo estar desenvolvendo. E uma coisa, aqui está na teoria, mas quando a gente vai agora para a rua, para o nosso convívio social, para o nosso convívio profissional, ali é que é o exercício de verdade, ali é que está a prova de verdade, né? Então, aí é que está a questão principal, a gente conseguir desenvolver isso. Então ele fala para a gente, nós estamos muito, muito longe da perfeição, mas cabe a cada um de nós a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem. E a gente começar a olhar, falar, em que eu evoluí? Como é que eu estou melhorando ou estou estagnado? E lembrando dessa epístola aqui do Paulo, dos servidores do Senhor, eu sei que eu sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus eu sou o que sou. E agradeço a Deus todo dia pela oportunidade da vida que eu tenho, pela oportunidade de melhorar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.